que alguns a gente conseguiu, está lá com a gente até hoje, já são homens, são casados, mas outros a gente não conseguiu. Sabe, a igreja, queridos, ela tem uma performance, uma ideia. Ontem mesmo a gente estava lá trabalhando, e aí vai sempre uma irmã lá caridosa fazer almoço para a gente, tira o dia de sábado para fazer a obra lá, e aí sempre vai alguém, aí faz aquele almoço, daqui a pouco chegou um lá, que não trabalhou, mas estou com mais fome. Eu falei, ó, entra, vai almoçar aqui com a gente, né? Aí ele está sentado, chega outro, também estou com fome. Falei, se continuar assim, a gente vai ficar com fome. E aí eles sentaram na mesa com a gente, comeram com a gente. E aí depois eu falei assim para ela, olha, só a igreja é que consegue fazer isso. Nenhum outro segmento. Essas pessoas iam entrar aqui, alguns às vezes até mesmo, né, fazem muitos dias sem tomar banho, estão perambulando, usuários de drogas, mas a gente senta ali porque eu acredito que o Senhor também sentaria do lado deles, porque ele foi criticado por isso, por sentar no meio daqueles homens, das prostitutas e dos mendigos. Então, eles sentam com a gente ali também. E por incrível que pareça, irmãos, ali ontem eu observei isso. Depois que a gente terminou de almoçar, ninguém dobrou o joelho para orar. Sabe quem dobrou o joelho para orar? Um deles. E eu acredito que aquele homem ali, na sua simplicidade, abençoou o restante do nosso dia. Porque ele dobrou o joelho e começou a orar, agradecendo a Deus por aquele alimento. Sabe, queridos, eu penso que nós, para sermos discípulos, nós temos que estar com o nosso coração inteiramente aberto e a entender aquilo que Deus está nos mostrando. Hoje a gente vive numa velocidade muito grande, a gente às vezes não olha as pessoas. Sabia que tem uma diferença de olhar e contemplar? Você contempla a sua casa? Eu às vezes paro e fico olhando as minhas mulheres dormindo, às vezes elas dormem na minha cama, imagina, né? Não sobra espaço para mim, eu vou para o sofá e dorme às 4 na minha cama. E é uma escadinha, né? Então tem a maior, aí vem a primogênita, a do meio e a pequenininha, Sofia, Yasmin, Catarina e Sofia, né? A titular é a Simone, é claro, né? Então, eu fico contemplando, porque eu lembro da batalha que foi para aquelas crianças sobreviverem ao parto. As duas, a mais velha e a mais nova, prematuras, nasceram com 1,120 kg, um palmo e 3 dedos de tamanho. E quase que a Simone morreu nas duas gravidez. Sabe, o médico já falava, olha, não sei se vai, e a gente ali, sabe, eu entrava com a minha mão dentro do incubador, estendia a mão para orar por ela sem poder tocar ali. Eu falei, não, você vai, né? E ela foi. E aí a gente para contemplar, não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho, né? E aí você fica olhando aquele montão de mulheres na sua cama e vê como que elas cresceram, como que estão grandes. A minha mais velha já vai fazer 13 anos, já está uma moça. Sabe, a ideia de você reparar os detalhes das bênçãos que Deus tem feito chegar à tua casa, sem você merecer nada disso, porque eu nunca mereci isso. Nunca tive a capacidade de falar assim, não, o Senhor me deu porque eu mereço. Nunca fui merecedor. Pela vida que eu levava, jamais. E aí a gente percebe que talvez você possa até orar na sua particularidade. Senhor, eu estou orando, não está acontecendo nada. Que bom, irmãos. Deus está livrando você de muitos males. E é por isso que não está acontecendo nada. É por isso que a gente pensa que às vezes o agir de Deus é só quando acontece alguma coisa boa, mas quando não acontece coisa má, a gente também precisa glorificar o seu nome, porque Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. E eu queria, em último lugar, irmãos, destacar também esse ponto aqui, que ele também traz nesse texto. Ser discípulo não é ser tão fácil, não seria. Jesus nunca disse que seria fácil. Quem é que disse que é fácil ser discípulo, ser servo, ser crente? Quem é que disse? Jesus disse sempre a verdade. Ele disse que não seria fácil. E aí, lá em Mateus capítulo 16, 24, a gente tem mais ou menos ali, né, o
fechamento dessa ideia de ser discípulo, de unidade, comunhão, ele vai dizer assim, ó, então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, não é fácil, né? O que a gente pode entender nessa pequena frase que Jesus vai dizer, mas cheia de verdades, e essas verdades extremamente profundas para a gente, para a nossa vida? Primeiro ele coloca quiser, se alguém quiser. O que dá a ideia? Olha só, é você que decide, sabe? É o voluntariado, mas o voluntariado não descompromissado de determinação, porque quando alguém fala assim, ó, eu quero ser discípulo, se ele não tem convicção, ele não parte nem da teoria, ele não passa nem dessa palavra. Então eu entendo que Jesus falou assim, olha, se alguém quiser, está aí, está disponível, e aí a gente diz, olha, eu quero, então isso vai requerer de nós compromisso e dedicação. A ideia ali é quase, esse termo grego aqui, ele chega bem perto de ser alguém obstinado ao chamado a ser um cristão. É aquele que luta contra a maré, é aquele que tenta entrar no metrô quando todo mundo está saindo, sabe? É aquela luta, aquela força o tempo inteiro. Isso ele colocou. Ele também coloca assim, após mim. Não é pelo nosso achar, não é pela nossa presunção, em presumir o que deve, o que não deve, sabe? Às vezes eu toco nesse ponto lá na igreja. Eu lembro quando você chegou na igreja, eu tenho lá alguns exemplos que chegaram há alguns anos, é como se Satanás tivesse chupado a cana e cuspido ali o bagaço no quintal da igreja, aí o pastor vai lá, pega o bagaço, vai, cuida, molha, né, bota a terrinha e nasce a cana, fica aquela cana caindo bonita, né, cheio de caldo de novo, porque estava um bagaço. E aí essa pessoa começa a dizer assim, não concordo com isso, não acho que deve ser assim, mas eu falo, seu miserável, quando tu chegou, né, desculpa falar, quando tu chegou, tu concordava com alguma coisa? Tu estava ali, ó, comendo papinha, se a gente desse ali papinha amarga, você ia comer. Por que agora você acha que você pode concordar ou discordar de alguma coisa? Sabe? E às vezes, irmãos, as pessoas querem nos doutrinar e às vezes nos ensinar a ser pastor. Isso não é uma presunção da nossa parte, ou vanglória da nossa parte, não. Nós entendemos e a gente não cai de paraquedas. Existe todo um trâmite passado da nossa vida, de altos e baixos, de grandes tragédias, de dores, de sofrimento, de alegrias e conquistas, para que a gente pudesse chegar aqui. E foi Deus que trabalhou na nossa vida, tirando mais do que colocando. Porque eu acredito que cada um também tem essa proposta, nós tivemos que renunciar a nós mesmos. Minha esposa teve que aprender a renunciar, porque ela passou a dividir o marido com a igreja. Porque nem sempre ela tem eu em total de tempo, em 100% do tempo. Quantas vezes tivemos que abortar alguma coisa, né? Olha, vamos ter que parar aqui, porque tem uma emergência. A gente, sai fora lá correndo, porque estava uma emergência lá muito grande. Quantas vezes tivemos que adiar um evento, um passeio? Ela entendeu quando ela disse sim, e eu já entendi o meu chamado. E ela falou, olha, você está dizendo sim, presta atenção, que vai todo o combo, é o download completo que você está levando, hein? Então você vai estar ali junto comigo ali também, irmãos. Eu não sou aquele pastor que deixa a família, não. Para onde eu vou, carrego todo mundo. Só não vem aqui hoje que a Catarina dá problema aqui para os irmãos. Os irmãos até mandar embora, né? Mas eu carrego todo mundo. São as minhas ovelhas também. Estão comigo. Minhas filhas, minhas ovelhas. Minha esposa, minha ovelha. Tá? E aqui eu posso falar, minha ovelha predileta. Lá na igreja eu tenho que falar que está todo mundo igual, né? Mas é minha ovelha predileta. Sabe? A ideia que nós temos aqui de após o Cristo, após mim, é uma obediência irrestrita à sua palavra. Se o pastor falar alguma coisa que não é da palavra, eu oriento, não obedeça ele não. Mas enquanto ele estiver, e eu também, falando aqui da palavra, se você desobedecer, você está desobedecendo a Cristo. É após ele. Não é o que a gente quer, mas é o que ele determina na sua palavra. Ele fala de renunciar à ideia de uma morte para si mesmo. Morte.
morte para o mundo, morte para talvez em muitos dos nossos objetivos. Hoje eu confesso que eu seria um excelente fisioterapeuta. Eu confesso que eu seria. Talvez hoje eu estaria com uma questão financeira muito melhor. Mas eu não me arrependo. Porque aquilo que Deus me fez ver, irmãos, eu não conseguiria ver como fisioterapeuta. Eu não conseguiria ver. Nós temos duas meninas que a gente, quando cruzou nosso caminho lá na igreja, uma casou agora virgem, eu pedi para falar, né, disso com ela. Se eu posso falar isso no seu casamento? Ela, claro, pastor, eu quero ser testemunha. E a gente fez o casamento dela um ano atrás, com 22 anos e o menino com 23. Os dois pequenininhos na igreja, e falaram assim: nós queremos nos guardar para o casamento e a nossa vida ser uma testemunha viva para os jovens. Eles decidiram. E eu, claro, pastor, vou aproveitar isso, né? E falei isso um pouquinho no casamento também, de guardar dentro de uma comunidade onde a média de relação sexual e de gravidez é 10, 11 anos, irmãos. E um grande número de contaminantes, né, de contaminados por vírus da AIDS. Isso é milagre ou não é? O fisioterapeuta ia conseguir fazer isso de jeito nenhum. No máximo para consertar um pezinho que quebrou. Sabe? São coisas extraordinárias que Deus pode fazer. Agora, recentemente, eu casei com meu irmão, com uma outra jovem também. 24 anos. Se guardou. Sabe? Coisas que a gente talvez não vai encontrar numa zona sul ou numa classe média alta. Talvez, né? A gente não pode afirmar. Mas eu consigo entender que a morte para o mundo trouxe frutos que a gente pode ver, nós, igreja. O mundo para isso, ó, vai chamar até de boba. Mas para Deus, queridos, tem um valor inestimável. Em último lugar, irmãos, ele fala também de tomar sua cruz. E aqui eu queria dar um pouco mais de ênfase. Eu já estou terminando para você não ficar nervoso. Sabe, a ideia de tomar a sua cruz, o que vem no nosso pensamento quando a gente lê lá: nossa, eu tenho que tomar minha cruz? A cruz de Jesus foi aquele símbolo de madeira ali que era a morte capital provocada pelos romanos. Eles eram profissionais nessa área, de matar os criminosos através, talvez, da pior forma possível. Uma morte lenta e demorada e extremamente sofrível. Mas a nossa cruz, que a gente